estamos nesse momento agora na Sala Branca aqui do Tribunal de Justiça da Paraíba, para esse frente a frente, esse momento especial aqui no programa, essa conversa com o desembargador João Benedito, que está encerrando nessa segunda-feira um ciclo aí de 2 anos como presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, ele que passou hoje o cargo aí para o desembargador Fred Coutinho, e vamos bater um papo sobre esses 2 anos do desembargador João Benedito à frente do Tribunal de Justiça da Paraíba, exatamente aqui, diretamente aqui do próprio prédio, Palácio da Justiça aqui, a Sala Branca. Presidente, boa noite, obrigado por ter nos acolhido aqui, nos recebido aqui no Tribunal de Justiça. Muitas histórias para contar ao longo desses 2 anos, né, presidente? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Luiz Torres. Satisfação poder conversar aqui contigo nessa noite, e agradeço também pelo convite. É uma oportunidade que eu tenho de falar para o povo da Paraíba nesse instante. A gente está aqui nessa sala, nesse espaço aqui, onde o senhor, ao longo desses 2 anos, teve muita reunião, conduziu muita conversa, conduziu muita reunião, e muito trabalho aqui. O que vai ficando de memórias aí? A gente naturalmente vai debater alguns temas específicos, mas o que é que fica em linhas gerais, presidente, vai ficando de memória desse espaço aqui, inclusive? Pois é, do espaço e da conversa com meus colegas, da conversa com o pessoal, com os servidores que nós fazíamos aqui nessa Sala Branca. Eu costumava reunir todos os servidores, eu digo, os servidores, os gerentes, os diretores, em tempos separados, né? O pessoal da gerência de qualidade de vida, que cuida da saúde do pessoal, dos servidores e magistrados. Eu costumava reunir com esse povo todo mês. Meu sistema de trabalhar era esse, de trazer para mim e junto com todos a gente dar uma solução ao que estava acontecendo. Mas também fiz muitas reuniões com meus colegas desembargadores, conversei com eles muitas vezes a respeito de algumas situações que a gente tinha que, fora do plenário, resolver. Né? Eu pelo menos dar um norte para aquilo ali. E aí eu levo exatamente essa experiência, essa saudade da boa conversa, da boa convivência, da união com os desembargadores e com os servidores, com magistrados de modo geral. Fiquei satisfeito com a gestão. O senhor, desde a sua posse, em fevereiro de 2023, não é isso? Na presidência do Tribunal de Justiça, aquele momento, aquela solenidade foi muito comovente e emocionante, né, desembargador, em relação à própria história, a sua própria história, né, sua própria origem e trajetória até chegar a desembargador do Tribunal de Justiça e, naturalmente, naquele instante, como presidente do Tribunal de Justiça. Passa de novo esse filme todinho na cabeça, presidente? Passa de novo o filme, e com a sensação de que eu ultrapassei mais uma etapa na minha vida, que no momento em que eu fazia aquele discurso, aquela conversa com o povo que estava a assistir a minha posse, ainda estava indefinida. Estava muito indefinida, mas eu sabia exatamente o que é que eu queria fazer. Eu tinha uma visão macro do que eu poderia e deveria fazer, mas não tinha certeza se eu poderia fazer pelo menos parte daquilo que eu gostaria. E trabalhei muito para que eu afinasse a conversa do Poder Judiciário com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. Sem a ajuda do Poder Executivo e do Legislativo, ninguém consegue fazer. Por quê? Porque é necessário que os poderes se juntem para resolver uma situação que interessa ao povo da Paraíba. Se nós não nos unirmos, a situação não vai à frente. Quer dizer, nós vamos ficar cada um enclausulado no seu... Como cidadão, o Legislativo legisla, o Executivo aí vai julgar os processos e o Poder Executivo vai tratar de sua... Mas não é assim. Cada um trata da sua questão de forma independente, mas todos juntos devem trabalhar unidos para o povo. Eu quero falar um pouco sobre os reflexos dessa relação
Mas antes, do ponto de vista ainda pessoal, presidente, o senhor ao longo desse tempo, inclusive na presidência, que concedeu entrevistas e teve ali alguns momentos, o senhor citou e sempre mencionava, quando perguntado também, mas sempre mencionava episódios que o senhor sofreu e passou de racismo ao longo da sua trajetória toda. E aí o senhor assume, né, e cumpre esses anos como presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, inclusive com exposição um tanto quanto maior em função do cargo nesse sentido, para além do julgador, do desembargador ali nos julgamentos. O senhor acha que inspirou muita gente? O senhor acha que inspirou o jovem ali que tem ali, às vezes nasce num espaço, num ambiente ou numa condição, numa circunstância que lhe tira toda a esperança, e aí ele vê o desembargador João Benedito chegando ao Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça, conduzindo com altivez esse cargo. O senhor acha que, de certa forma, conseguiu inspirar alguém ou algumas pessoas, alguns jovens nesse sentido? Eu penso que sim. E por onde eu ando, que eu andei muito, né, durante esse período de gestão... Pelo interior, inclusive, da Paraíba. Pelos interiores, inclusive, né? Eu estava dizendo lá em Cajazeiras ontem que a minha esposa passou a andar comigo, né? A viajar comigo, embora ela seja defensora pública, mas deixa o serviço lá, justifica e anda comigo, porque são muitas viagens. Sim. E por onde eu andei, eu sinto que algumas pessoas se sentem assim, inspiradas pela minha posição que eu galguei, que eu consegui. Não é? Eles sabem, e eu faço questão de dizer, não sou uma pessoa que era conhecida. Aqui, aliás, eu sou pernambucano, não é de nascimento, agora eu sou paraibano. Mas não era pessoa que era conhecida no meio acadêmico. Aqui não tem família. Aliás, meus familiares são todos lá de Pernambuco. Era uma indústria desconhecida, né? Hoje não sou mais desconhecido, mas era uma indústria desconhecida. Mesmo assim, eu consegui construir uma amizade boa com os poderes constituídos. E, a partir daí, eu comecei a construir também aquilo que eu pretendia fazer. E aquelas pessoas destinatárias de meu serviço começaram a observar isso. Começaram a ver que uma pessoa negra, que é de origem humilde, que vem de longe, de outro estado, pode também, sim, fazer isso. Embora, penso eu, há necessidade de que os poderes públicos construam políticas públicas para que as pessoas tenham, de fato, possa ver que, de fato, eles chegam, que não sejam apenas aquele que fez... Uma exceção. Uma exceção, aquele que Deus inspirou e disse, vai, não tenha medo. Fui eu, né? Foram poucos iguais a mim. Existem outras pessoas iguais a mim, mas são muito poucos. E um dia desse eu estava falando, desculpe Por favor, acrescentar, na reunião dos presidentes de tribunal, tiveram 3 ministros para aqui, 3 ministros que eu gosto muito deles, que eu respeito muito, e eu estava dizendo a um deles, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro, olha, veja só tem eu de presidente, só eu, de presidente negro, entre todos os 27. E ele olhou e disse, e agora? E você vai sair quando? Eu digo, vou sair em fevereiro. Ele disse, pronto, acabou. Né? Quer dizer, não há uma representatividade do povo brasileiro, nem de mulheres nos tribunais, nem de negros. Foi preciso que o Tribunal Superior, o CNJ, construísse uma política como se fosse uma cota, né? Se não fosse cota, para que as mulheres sejam alçadas a desembargadoras. Quer dizer, faz uma eleição somente entre as mulheres para que elas tenham condições de alçar a condição de desembargadoras. Não é uma representatividade do povo brasileiro nos tribunais do nosso país. O senhor está, assim, de certa forma, a gente pode entrar numa discussão de dizer assim, o senhor acha que o Brasil poderia, o Judiciário poderia, o CNJ, passar a discutir a questão da presença do negro nos tribunais, assim, do ponto de vista desse mesmo debate de se abrir e se garantir a representação de gênero da mulher, mas também do negro nesse sentido? O senhor acha que também caberia essa discussão? Sim, eu acho que caberia, sim, caberia. Embora isso é uma coisa que não me agrada muito, porque quando se constrói uma cota, por exemplo, sim, de raça,
termina a autoridade pública ou as autoridades públicas esquecendo que, de par com esse sistema de cotas, ele tem que construir uma política pública de forma que essas pessoas beneficiadas pelas cotas possam alçar no sistema de equivalência com outras pessoas mais abastadas. Quer dizer, aí se faz a cota e pronto, cumprimos nosso dever. Não, não é assim. É preciso que se dê mecanismos de facilitação, estímulo para que as pessoas cheguem nesse ponto, né? Presidente, o que é interessante é que o senhor relatou alguns casos da sua vida ao longo do tempo todo que o senhor sofreu, mas me parece que o senhor chega à presença do Tribunal de Justiça, chegou e vai galgando esses espaços todos, mas o senhor nunca adotou uma postura de dizer assim, tá vendo aí? Não é uma coisa que o senhor conquista e vai olhar para os algozes lá de trás, para, com orgulho, colocar o dedo na face de cada um para dizer, tá vendo aí, vocês, eu cheguei, como se eu quisesse confrontá-los. Dando a resposta. Dando a resposta. O senhor tem uma postura diferente, né? Minha postura é diferente. Minha postura é no sentido de inspirar, como você próprio diz, né, as pessoas, de estimular as pessoas humildes de todos os lugares, da minha terra, de todos os lugares. O povo de Caueiras, da minha terra, lá em Pernambuco, pode muito bem saber, o jovem de lá, saber que é possível, se ele se esforçar, chegar ou galgar uma posição de comando, como eu fiz. Mas nunca dar uma resposta àqueles que me ofenderam anteriormente. Nunca, jamais. De certa forma, você estaria usando as mesmas armas que foram usadas contra, né? Contra você. Exatamente. Agora o senhor fez a história de vida, mas aí também fez história aqui no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, porque ao longo desse seu mandato de presidente do Tribunal de Justiça, foram 7 novos desembargadores e 4 desembargadores, enfim, substituindo, né, espaços dentro do colegiado. 11 ao todo, né, 7 novos mesmo, 7 novas cadeiras, a criação desses novos assentos de desembargadores. Não tem na história do Tribunal de Justiça uma quantidade dessa de um presidente ter conduzido 11 posses de novos desembargadores, é isso? Pois é, eu nem já tinha perdido a conta. E eu dizia que eram 7 mais 2, eu me lembrava dos 2 recentes que foram se aposentaram e foram substituídos. Mas me disseram, não, são 11. E aí eu me lembrei que tinha, anteriormente, eu tinha dado posse a mais 2, o meu amigo João Batista e o amigo Aloysio Bezerra. Foram 11 desembargadores que tomaram posse na minha gestão. O que é que isso muda para a população entender que isso foi bom ou foi ruim? Para que a pessoa, na prática, para a população? Boa pergunta. A população vê chegar ao tribunal 7, mas o acréscimo foi de 7, né? Sim. Os 4 foram de substituir, mas de substituição. Mas o interessante é que é preciso que a população entenda que a criação de 7 cargos de desembargadores só favorece o destinatário do nosso serviço. E favorece de que forma? Nós tínhamos uma carga de trabalho, uma quantidade de processos que eram distribuídos aos desembargadores, principalmente os cíveis, numa faixa de 600 processos ao mês. Não há quem aguente, não há quem consiga dar conta de 600 processos distribuídos mensalmente. Na formação original anterior, de 19 desembargadores. Exato, na formação anterior. Então, a meta nossa era fazer com que a carga de serviço, a quantidade de processos a serem distribuídos, seja entre 350 e 400 processos, que é uma quantidade razoável para os desembargadores trabalharem. E aí a população diz, e daí? Sim, a população vai ser beneficiada com isso, porque o processo que ele está aguardando ser julgado vai sair mais rápido. É claro que vai sair mais rápido. É claro que vai haver uma maior eficiência no nosso trabalho, uma produtividade melhor, uma eficiência melhor e uma celeridade maior para que o povo receba o nosso serviço. O senhor acha que já tem compatibilidade entre esse acréscimo na segunda instância com a primeira instância aqui na Paraíba? Do ponto de vista da quantidade de juízes, então? Sim. Somente com esse acréscimo é que nós teríamos, vamos ter, um equilíbrio entre os processos que sobem dos juízes e aqueles que são julgados na instância superior. Há uma coisa interessante que eu peço licença para esclarecer.
é que nós tínhamos 19 cargos, nós tínhamos 19 cargos desembargadores, 19 gabinetes, mas acontecia uma coisa interessante. 19 gabinetes, mais 2 desembargadores. O presidente e o vice-presidente, não, desculpe, o presidente e o corregedor, eles não, quando eram eleitos e tomavam posse, os gabinetes deles se desfaziam. Então, nós trabalhávamos com apenas 17 gabinetes. Isso piorava ainda a situação. E era contraproducente no sentido de que os desembargadores que saíam que tinham o seu gabinete desfeito, chegavam à presidência e à corregedoria, traziam o seu staff, os servidores, os assessores e tal. Todos eles porque desfez o gabinete, não é? E esses assessores demoravam para entender como é que funcionava a parte administrativa. E era uma perda, não é? Então, eu estou dizendo isso, falando no passado, sim, porque nós, juntamente com os desembargadores, eu sempre falo no plural, porque não fui eu com meus assessores, com os desembargadores, modificamos isso no sentido de que esses desembargadores, quando saírem de seus cargos lá do gabinete para assumir a gestão, presidente, vice-presidente, corregedor, seus gabinetes vão ficar lá, com os seus assessores funcionando. Aí, de que forma? Criamos um cargo de juiz de direito, 3 cargos, de juiz de direito substituto. Esses juízes são exatamente aquelas pessoas que vão substituir os desembargadores quando eles saem do seu gabinete para entender, vão tocar os processos enquanto o desembargador está ocupando um cargo de natureza administrativa. Perfeito. Nesse sentido. E qual a vantagem maior nisso? Os desembargadores, quando retornarem, vão retornar para o seu gabinete, não é? Então, nada vai mudar, porque antes havia possibilidade de um desembargador sair de um gabinete civil e voltar, já que se desfez, voltar para um criminal. Então, era um prejuízo para a população, nesse sentido. Agora, desembargador, a gente acompanhou ao longo desses seus 2 anos, presidente, na presidência, e além desse acréscimo, né, dos novos desembargadores e da chegada, seja dos 7 novos, seja de outros novos substitutos, uma relação de unidade desse colegiado todo, antes com os 19, agora com os 26, né? Desses 26, então, 11 novos, né? 11 nomes novos nesse sentido. E essa garantia da unidade. Isso foi sorte de 2 anos, ou isso é fruto de alguma postura diferenciada que o Poder Judiciário vivencia, na Paraíba vivencia atualmente? Não é atual, o presidente anterior já tinha essa visão de unidade, de harmonia entre aqueles que o Benevides, o Saulo Benevides já pensava dessa forma. Eu só dei continuidade ao pensamento e à ação que ele teve durante a gestão dele. Todos concordaram que havia e há necessidade e haverá a necessidade de nós que compomos esse plenário do Tribunal de Justiça estarmos unidos, coesos, em harmonia. Não para que um concorde com o outro em tudo, mas pode discordar nos autos e tal, isso é normal, mas é necessário que, antes de tudo, haja união, haja harmonia entre todos os desembargadores. Graças a Deus. Esse é o clima que se tem, que se vivencia hoje. Exatamente. Que o desembargador Fred Coutinho, a partir de agora na presidência, também vai poder vivenciar. Perfeito. Nesse sentido. Agora, lhe pergunto, essa nova estrutura da segunda instância gerou naturalmente aí custos para essa garantia. Tem recurso garantido ou tem um receio de que em 2025, 2026, esses orçamentos a partir do Poder Executivo possam não chegar e dificultar aí o andamento das coisas aqui no Tribunal de Justiça? Pois é, daí essa questão vem exatamente dessa harmonia que há entre os poderes aqui no Estado. Quando nós fizemos isso, nós fizemos combinando, acertando com o governador João Azevedo, que aqui eu agradeço, não tenho nenhuma dúvida de que ele foi fundamental na criação desses cargos. Por quê? Não havia possibilidade de nós criarmos cargos sem antes combinar com o Poder Executivo.
com o custeio que já tinha anteriormente. Exato, porque com o custeio que nós tínhamos antes não havia possibilidade. Então, com o orçamento que tínhamos antes, não havia possibilidade nenhuma de criar 7 cargos. E ele se comprometeu a custear esses cargos de forma suplementar, porque o orçamento já estava em andamento quando falamos com ele, e incrementar esse orçamento nos anos posteriores, incorporar esses valores ao orçamento nos anos posteriores. E isso está sendo feito, está sendo trabalhado com eles. Não há nenhuma possibilidade, penso eu, de faltar orçamento para pagar esses novos desembargadores, esses desembargadores e juízes substitutos que nós incrementamos e aumentamos no tribunal. O senhor falou fez registros aí do governador João Azevedo. Que avaliação o senhor faz dos outros poderes, dessa relação com os outros poderes aqui na Paraíba? E eu sei que o senhor, ao longo desses 2 anos, também sentou com representantes e chefes de todos eles e certamente também ouviu demandas de cada entidade, de cada segmento ou de cada poder aqui na Paraíba. O senhor conseguiu dar respostas e poderia até ilustrar e citar algumas delas para cada poder desse também, presidente, ao longo desses 2 anos? Vejam, as demandas, essas relações são institucionais, sem dúvida nenhuma, né? Nós discutimos as questões que podemos resolver um com o outro, mas, claro, todo mundo mantém a sua independência, né? Sobretudo o poder judiciário, que há a necessidade de ele se manter isento de qualquer... Então, demandas que nós ouvimos são também institucionais, né, que nós tivemos. E que são demandas que, para facilitar o atendimento de cada poder à população diretamente. Exatamente. Uma delas, a gente pode dizer, nós temos aqui uma unidade que trabalha só com saúde, uma unidade judiciária que trabalha só com saúde. Para todo o Estado, nós temos 2 juízes que trabalham, só resolvendo as questões de saúde. E qual foi a demanda do Poder Executivo para que a gente pudesse melhorar esse serviço? Tanto para o Executivo, que é quem é demandado, como para a população. A pretensão, e isso foi concretizado através de um termo de cooperação, era de que esses processos, que se tratam de assuntos específicos, questões de saúde e tal, demandas, às vezes, que necessitam ser resolvidas através de liminar na hora pelo juiz, de constituir um grupo de médicos do Estado e do município que fiquem à disposição do juiz. Esse grupo de médicos, para que eles deem parecer no processo, para que o juiz tenha uma visão melhor, para ser técnica específica. Isso foi resolvido com uma facilidade muito grande, assinamos e isso funcionou melhor a partir daí. Né? O juiz ficou mais tranquilo em conceder liminar, porque tinha aquele problema de, na dúvida, ele não tinha um parecer técnico. E não dava, tinha que conceder ou negar, mas sempre achando que aquilo ali poderia ser melhor. E agora está sendo melhor. Então foram demandas que o senhor vai encaixando junto com esses poderes todos ao longo desse tempo. Mas o senhor também teve ali e tem, na verdade, como obrigação e atribuição também, algum olhar sobre a própria estrutura física e da atuação do Poder Judiciário. Que intervenções foram importantes nesse sentido? A intervenção física foi fundamental do Poder Executivo, quando precisamos de que houvesse a intervenção deles junto aos órgãos que estavam executando os serviços de reforma do Palácio da Justiça. Nós precisávamos nos deslocar para o Palácio da Justiça para desocupar o anexo que ia entrar em reforma também. E aí até eu brinquei porque eu disse, vou mandar toda semana, vou pedir a 2 auxiliares meus, eram 2 auxiliares no caso, para verificar se o serviço está realmente andando ou caminhando bem. E elas fizeram isso, mas o governador foi fundamental nesse aspecto, porque por 2 ou 3 vezes ele veio aqui para ir comigo nas obras, como quem está dizendo, nós precisamos que isso aqui saia, e conclua esse trabalho. E graças a Deus
a coisa andou melhor a partir do momento em que tivemos essas auxiliares visitando a obra e o governador nos dando reforço. Ou seja, acompanhando, fiscalizando direto e, na verdade, até com risco, né? Sim. Que era uma obra de risco se ela não fosse executada e feita. E perfeito. Para isso. Mas no interior da Paraíba, houve também intervenções de estrutura física? Se falou aí de debate, ou seja, de comarcas ou outras estruturas que o senhor conduziu? Não, no interior da Paraíba houve realmente reformas de fórum, e foram muitas, mas nós não tivemos. No interior, a intervenção que tivemos foram dos municípios, que cederam, em alguns casos, terrenos para que a gente construísse fórum, casos Cajazeiras, e intervenção de outra forma não houve, porque nós reformamos todos esses fóruns com verbas próprias. E foram muitos. Bom, para o funcionamento do judiciário também, a questão da tecnologia era sempre muito importante as pessoas entenderem que essa celeridade também passa por uma estrutura de informática e de tecnologia muito bem fundamentada. Conseguiu avançar nesse sentido também, presidente, para o Tribunal de Justiça Paraíba, para o Poder Judiciário paraibano? Veja, nosso avanço foi lento no sentido de melhorar o trabalho em processo. Na verdade, a gente tem que admitir isso. Nós criamos um IA chamado Sebastiana, somente para ele corrigir o que estava errado nos processos. São dados que estavam errados que impedia que a gente avançasse lá junto ao CNJ com a justiça, e números, aquelas coisas. E a Sebastiana corrigiu, o IA corrigiu. Mas nós trabalhamos em cima da estrutura que a gente chama de hardware, né? Eu não sei se estou chamando de nome técnico, mas essa estrutura de TI, a material, não de software, nós fizemos muito. Esse ano nós investimos 47 milhões na estrutura material para que nós possamos, daí em diante, fazer ou realizar o nosso trabalho de IA, para que os processos melhorem. Fizemos também segurança cibernética. Comprometemos parte do nosso investimento na segurança cibernética, que é uma coisa que não se vê. Mas em que melhora isso? Nós trabalhamos com tranquilidade, sabendo que nós somos alvos de ataques, todos os tribunais, mas que vai ser... Sobretudo pela importância do conteúdo que circula e do fluxo de informação que circula aqui dentro, né, nesse sentido. Estamos bem, do ponto de vista do Tribunal de Justiça, em comparação com os outros tribunais no Brasil, presidente, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista desse tipo de resposta para a população, o senhor consegue classificar isso bem? Inclusive, a gente tem, infelizmente, lamentavelmente, acompanhado algum outro caso ali em alguns tribunais, em outros estados, de escândalos, enfim, de desvios em relação a isso. Essa imagem, do ponto de vista prático e também conceitual, coloca o Tribunal de Justiça na Paraíba numa lista positiva e de vanguarda nesse sentido? Sim, penso que sim. O Tribunal de Justiça da Paraíba se coloca nessa posição de vanguarda, não de vanguarda, né? Mas numa posição em que a população o vê com positividade, né? É um tribunal que se destaca também pela sua produtividade, ele fica na média. Não é um tribunal que está lá na ponta, que produziu aquilo que gostaríamos que fosse acontecer. E eu acho que isso vai acontecer agora, a partir de agora. Agora. Nós conseguimos manter a estrutura e agora vamos avançar Nós estamos com o IA para realização de audiências e para decisões também de segundo grau, que já estamos... demora muito essa coisa, né? Mas certamente ela vai avançar muito, mas muito mesmo. Não sei se vou ter condições de instalar esse ar nisso, mas eu acho que logo no início o desembargador Fred vai ter isso em mãos e já vai ser um avanço muito grande. Mas ganhamos
durante 2 anos, o Prêmio Prata do CNJ, o selo Prata, e no primeiro ano eu disse, nós temos que avançar para ganhar o ouro. E até que avançamos. Só que o CNJ subiu o sarrafo, aumentou o sarrafo. E nós, apesar de termos pontuados 12 pontos a mais do que o ano anterior, o ano de 2023, nós não conseguimos atingir. Ficamos na prata, mas foi bom. O senhor reforçou a equipe agora, o time está reforçado agora, né? Exato. Eu vi recentemente o Tribunal de Justiça conduzindo o debate sobre o Parque da Cidade aqui em João Pessoa. Vou dar essa ilustração especificamente, uma discussão de uma entidade da prefeitura sobre faz ou não faz a obra, a questão ambientalista e tudo. Mas me chamou a atenção o Tribunal de Justiça, está à frente do desembargador Zé Ricardo Porto, ali de um núcleo de conciliação, ali meio que conduzindo isso, e eu estou ilustrando com o Parque da Cidade, porque é importante, né, do ponto de vista do debate, mas me parece que tem vários outros instrumentos de conciliação dentro do Tribunal de Justiça. É um caminho? O senhor fortaleceu esse caminho ao longo desses 2 anos? Eu dei o apoio que o presidente, o desembargador Ricardo Porto precisava para que ele ampliasse esse instrumento, que é muito bom, esse instrumento de conciliação. Então, Ricardo Porto, fez isso no 2º grau, nessa questão do Parque da Cidade, e fez em boa hora, ele me comunicou o que estava fazendo, e nós temos em 63 comarcas. Também. 76 unidades judiciais, né? Não é em comarcas, nós só temos 55 comarcas, mas em 63 unidades judiciárias, núcleos de conciliação. Chamam de Sejusc, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejusc. Nós temos 63 e eles estão funcionando muito bem. São pessoas treinadas para fazer isso, e eu sempre digo ao Ricardo Porto, eu chamo de Zeca, nós chamamos de Zeca, isso é muito bom, porque a partir do momento em que há a conciliação não é uma coisa que nós construímos, são que as próprias partes constroem. Então, se elas constroem a solução para a demanda dela, vão sair as 2 partes satisfeitas. É diferente de uma sentença, não é? Onde uma parte, eu perdi, eu vou recorrer. Ali não. Eles construíram a própria solução para o problema. E o resultado é muito bom por conta disso. Muito bom. Precatórios entra também nessa expectativa de solução, né? Avançamos também nesses julgamentos, nesses pagamentos? Avançamos, mas não tanto quanto nós gostaríamos que tivesse avançado. Nesses 2 anos, pagamos mais de 1 bilhão de precatório. 1 bilhão de reais. Pagamos mais. Então, foi boa a soma de valores que nós pagamos com a população que é credora. Não foi o tribunal. Muita gente confunde, mas é simples repassador dos valores, e também ele operacionaliza aquilo, né? Credor, devedor, e vamos ver quem é que vai receber primeiro. São os superpreferenciais, e isso, aí onde os superpreferenciais entram na história. Superpreferenciais são aquelas pessoas idosas e outras pessoas com doenças, né? Doenças uma lista de prioridades. Prioridades. O dinheiro que é disponibilizado mensalmente é cerca de 52 milhões, somando do Estado, da Prefeitura, das prefeituras, só dá para pagar essas prioridades. Então, o pessoal que a gente chama, os normais, né, as pessoas que estão normais não, mas aqueles que estão aguardando, que a gente chama da lista cronológica, eles não recebem, não avançam desde 2008. Daí o pessoal não entende, diz assim, mas olha, o tribunal diz que pagou 1 bilhão na gestão, e nós aqui o nosso pagamento está ainda em 2008, enquanto dos superpreferenciais já estão em 2025, sendo pagos em 2025. E por que isso? É uma lei que determina que os superpreferenciais devem ser pagos com prioridades. E o que é que acontece? Idosos, todo mês, não é? O comandante chega aos 60 anos, e aí ele tem prioridade. É uma questão que tem que ser resolvida pelo CNJ. Ou seja, aquela fila, para fazer para as pessoas entenderem, aquela fila de supermercado que está andando só de um lado, que é o lado da prioridade,
e ali tem uma massa toda aguardando que essa coisa ande e não anda. É uma situação que o CNJ tem que resolver para equilibrar essa coisa. Para dizer, ó, peraí, vamos ver. Essa feira está andando aqui, mas a outra precisa andar também. Nós, aqui na Paraíba, fizemos a nossa parte. Conversamos com o governador, foi até uma iniciativa do Oswaldo Trigueiro, do desembargador Oswaldo Trigueiro, no sentido de propor ao desembargador, ao João Azevedo, ao governador, porque ele tem uma verba, uma parte dessa verba de pagamento precatório, ele tem para baixar o que eles chamam de editais, para fazer acordo. Né? Aquele acordo de editais em que, vamos ver, a gente paga 60% do seu valor, do que é devido e tal. E essa parte do edital pode ser incorporada à nossa, desde que haja acordo com o Poder Executivo. Né? Então, o que fizemos? Nos anos, eles sancionaram a lei, uma proposta nossa, de que nos anos ímpares eles não têm pagamento de edital. Quer dizer, o Poder Executivo não vai pagar. Esse dinheiro, então, vai ser incorporado ao nosso. Pode ser que, com isso, a gente consiga andar essa lista de cronológica. Que bom. É? Foi uma ideia boa. Boa notícia para quem está na fila, né? Na fila. Isso aí. Exato. Agora, presidente, eu queria que a gente pudesse gastar alguns minutinhos falando sobre justiça gratuita, né? Porque se fala muito, se discute muito sobre as custas judiciais na Paraíba, são as mais caras e tal. A gente já debateu esse tema do ponto de vista do próprio STF ter dado ali garantias de que essa é a cobrança mesmo. Mas, de certa forma, se coloca o monstro do tamanho todo para dizer o seguinte, tudo é custa judicial e tudo é custa judicial muito cara. Mas tem um funcionamento de um limite ali, de que se não se paga nada nesse sentido, e me parece que a população, toda vez que eu faço uma pesquisa decidida, a população não conhece sobre os limites daquilo que vai dos processos do tamanho, passam a pagar as custas judiciais e os que não pagam. Só podia deixar isso claro para a população poder entender que nem tudo se paga nesse sentido de processos? Pois é, a população que ganha até um determinado valor, e eu penso que é até 2 salários mínimos, eu não posso lhe assegurar isso, não é? Que é um serviço que é realizado lá pelos juízes e a gente depois que vem para o 2º grau fica um pouco desatualizado disso. O pessoal que demanda através da Defensoria Pública, a justiça é gratuita. Processos também, do limite do valor dos processos também entra nessa leitura de que se pode buscar sem a custa judicial. O limite do valor dos processos. O valor dos processos não. O valor do que a pessoa recebe da renda da pessoa que está demandando em juízo. Esse é o parâmetro. É um critério. É o parâmetro, exatamente. Isso é um critério. Ou demandar pela justiça, pela Defensoria Pública. E eu acho que existem outras, aqueles que... Não, eu não posso assegurar isso. Mas são esses os critérios, né? E a população, de fato, precisa ser melhor esclarecida. Você disse o bem, e a gente tem a responsabilidade de trazer essa informação para a população, para que eles tenham certeza do que o que é que pode, o que é que não pode. E eu sempre acho interessante essa questão do jornalista, da imprensa, que é fundamental para divulgar aquelas pessoas que são interessadas em determinada matéria, não é? Quer dizer, o judiciário também tem essa obrigação de contar com a imprensa para levar ao povo, à população, as informações de que ele necessita. Bom demais. Presidente, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui para fechar nossa conversa. Eu, inclusive, trago no próximo bloco as imagens aí da solenidade aqui de hoje, né, dessa segunda-feira, de posse aí do desembargador Fred Coutinho, tá? Rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho só, a gente volta aqui direto do Tribunal de Justiça, conversando com o desembargador João Benedito, que está fechando aí o seu ciclo na presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba.